Como que as pessoas lembram de você? Como que você faz as pessoas se sentirem? Pessoas egoístas, elas não consideram ninguém, que ela é egoísta, né? É o tempo dela, ela chega na hora que ela quer, ela faz do jeito que ela quer. O interesse é dela, o que ela tem que fazer, ela faz só para ela. Não vai longe essas pessoas. Às vezes, pessoal, as pessoas, às vezes a sua família, estão dando muito mais importância para você e você às vezes está tratando como bolo com gosto de azeite. Às vezes você não está valorizando o seu tempo com Deus, o seu tempo com a sua família, o seu tempo com os seus filhos. O seu tempo ali, no seu trabalho, está lhe dando igual bolo de azeite, bolo com gosto de azeite. Ah, isso daqui é muito chato, isso daqui é muito ruim, esse povo aqui só dá trabalho, esse povo aqui só fica me atormentando. Cuidado, porque um dia só vai ter arrependimento daquilo que não foi visto, não foi valorizado e não foi cuidado. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus querido, por mais essa oportunidade, por mais essa quarta-feira que o Senhor nos dá. Eu peço, Senhor querido, que a sua palavra venha e toque os nossos corações. O Senhor possa alcançar cada pessoa, meu Pai, que passar pela igreja, pelos altares, Senhor, que orar, que buscar o Senhor, que interceder pela sua família. Que o Senhor possa responder cada uma dessas pessoas, Senhor, e que possamos ver a sua glória e desfrutar de todo o bem que o Senhor tem para nós. Eu peço que a sua palavra venha e toque os corações, meu Pai, às vezes corações que estão distraídos, distantes do Senhor, talvez estão aflitos, talvez estão frios, indiferentes, mas o Senhor possa alcançar cada uma dessas pessoas, meu Pai. Que o Senhor mude circunstâncias, que coisas que pareciam impossíveis, meu Pai, que ela comece a enxergar com o olhar da fé, olhar de esperança, que ela possa enxergar, meu Pai, no Senhor, o que de fato é, o único jeito, o único caminho para uma vida diferente, uma vida abençoada. Eu te peço, coloca a tua mão sobre as nossas vidas, abre os nossos olhos, meu Pai, para que possamos enxergar com os olhos espirituais, desperta, Senhor, os ouvidos, para que possamos ouvir a sua voz. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, a romper todos os dias os padrões que estavam errados, que estavam talvez mais parecidos com o mundo do que com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, eu te peço. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Tem misericórdia de nós, meu Pai, que possamos nos preocupar somente com aquilo que o Senhor está pensando, e não em sentimentos enganosos, ou naquilo que pessoas estão querendo, meu Pai, esperando. Não, Senhor, que o que importe realmente seja o que o Senhor espera de nós, e o que o Senhor quer de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude a ter a força, a autoridade, a determinação para dar os passos de fé, os passos necessários e, se necessário, meu Pai, que com certeza vamos chegar nesse momento, que possamos desagradar pessoas e desagradar a nós mesmos, mas que nós não venhamos a desagradar o Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude em tudo. Eu peço a tua graça, o teu favor, nos ajude, Senhor, a pensar como o Senhor pensa, falar como o Senhor fala e agir como o Senhor age. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, abençoa, Senhor querido, cada pessoa que enviar os seus pedidos de oração, que enviou suas fotografias, que colocou os nomes dos seus familiares nos nossos livros de oração, meu Pai, que cada uma dessas pessoas seja atingida e abençoada em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, pessoal. Muito bom dia para você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que seja um dia de bênçãos, uma quarta-feira maravilhosa, em nome de Jesus. Graças a Deus. E eu gostaria de ler duas passagens para você. A primeira aqui de Ezequiel 47, que diz assim, olha só. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, viverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Aqui nós vemos, pessoal, que para viver essa experiência de entrar nessa água e nadar, obviamente, né, ficou muito claro aqui que esse homem, que o Ezequiel, ele precisou se aprofundar nas coisas. E essa é uma situação, uma deficiência que nós vemos nos nossos dias, que são as pessoas se aprofundarem nas coisas. E nós vemos aqui, que por onde passar essa água, ela vai curar, ela vai sanear. A água nós sabemos que é o Espírito. Então, por onde essa água do Senhor passar, ela vai curar. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Então tem faltado profundidade nas pessoas, especialmente profundidade em Deus. Nós vemos, infelizmente, que a maioria das pessoas, ela prefere viver no raso. Ela vive no raso espiritualmente, ela não se aprofunda no relacionamento com Deus, ela acaba transmitindo essa coisa rasa para todas as áreas. Veja que os relacionamentos estão mais frágeis, as pessoas não têm mais aquele compromisso verdadeiro, aquele compromisso forte, firme, né? Os relacionamentos são descartáveis, o que importa é o número de amizades, o número de seguidores, o número de curtidas, mas não o impacto que nós temos na vida das pessoas. Isso tem ficado em segundo plano. O que importa não é aquela intimidade, aquela essência, mas muitas vezes aquela casca, aquela aparência, aquela apenas imagem. Então perceba, as pessoas não querem, por exemplo, para fazer dinheiro. Elas não querem se aprofundar naquilo, estudar, ter consistência,
levar lá seus 10, 20, 30 anos. Não, tem que ser em 2 meses, 6 meses, 1 ano. Para jogar alto assim, 1 ano, tem que ficar rico. É onde as pessoas se metem em problemas, entram em projetos furados. Por quê? Porque não querem se aprofundar. Não querem pagar o preço do dia a dia. Não querem ir lá e construir algo sólido. É onde muitas pessoas falam de construções, mas toda construção é na areia. É uma construção mais rápida, mais barata, e que parece que é a mesma coisa. Olha, tem uma casa aqui na areia, tem uma casa ali na rocha, as duas são casas, as duas a gente entra, as duas a gente pode dormir ali, as duas, né, aparentemente estão no mesmo nível. Mas aí quando vier uma tempestade, vier uma luta, vier uma situação, aquela amizade vai mostrar que é frágil. Aquele casamento construído na areia vai mostrar que é frágil. Aquela vida financeira construída na areia vai mostrar que era frágil. E acima de tudo, a vida que eu construí no Senhor, na minha vida espiritual, no meu fortalecimento interno, na mudança do meu caráter, vai mostrar que era frágil. Então a gente precisa se aprofundar no Senhor, se aprofundar nas coisas, na verdade. Olha só essa passagem de Números 11, que olha os ensinamentos que ela nos traz. Números 11, 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas, veja, os israelitas aqui eram esponjas. Até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Lembra dessa expressão de graça? De graça, ó, não fiz nada, eu ganhei, eu não construí nada, eu não me esforcei por nada, eu ganhei. Não é familiar essa mentalidade hoje em dia? As pessoas querendo tudo às custas de outro, as pessoas não querendo pagar o preço de nada, querendo ganhar as coisas, ou querendo receber as coisas, ou se achar no direito de merecer alguma coisa sem ter construído por aquilo. Então, nós comíamos os peixes de graça, mas aonde? No Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía colhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Veja que não era algo agradável. Mas no começo tinha gosto de pão de mel. Mas de tanto falar, encher a paciência ali, amaldiçoar, chamou de comida miserável. Aí é claro que nada ia ter gosto mesmo. Nada ia ter prazer, porque pessoas rasas, pessoas ingratas, a vida dela não tem gosto mesmo. Quantas pessoas que têm perdido prazer na vida, que a vida dela é chata, a vida dela é sem graça. Por quê? Porque ela é assim. Porque ela atrai para a vida dela o que ela está plantando. Ela faz as coisas de qualquer jeito, ela não honra as pessoas, ela não honra o que Deus confiou na mão dela, não honra o casamento dela, não honra o trabalho dela, ela não serve com amor.
Ela serve com peso, ela serve com se arrastando, ela serve com uma má vontade. Aí ela vai atraindo o quê? Gosto de pão, de bolo amassado com azeite de oliva. Não tem graça nenhuma. Não tem um mel, né? Não tem uma fruta aqui, uma frutinha seca. É um pão, uma farinha com azeite, olha só. Que sem graceza. Um pão que não tinha nada, não tinha sal, não tinha açúcar, não tinha uma gracinha, uma coisinha, um damasco, uma passa, uma uva passa ali, não tinha nada. Tinha gosto. É onde a vida de muitas pessoas é essa vida sem graça. Porque ela não se aprofunda. Não, ela não entra, ela não busca uma profundidade. Não, eu vou me tornar o melhor nisso daqui. Não, eu vou me tornar o melhor marido que eu posso ser. Não, eu vou me tornar o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor pai que eu posso ser. Não, eu vou ficar essa vidinha aí sem graça, essa vidinha literalmente aí miserável. Por quê? Muitos ficam pensando igual eles. Veja que um bando de estrangeiros, veja como é que quando a gente não tem não está perto das influências certas, a gente pega a influência errada. Um bando de estrangeiros que não tinham a cultura dos israelitas, não conheciam nada. Começou a falar, começou a encher a paciência, começou a criticar e influenciou aqueles que deveriam influenciar. Influenciou aqueles que deveriam dar o exemplo. Então tem um monte de gente que vive assim. Ele fica lembrando só do que não importa. Não, porque lá em 1900 e bolinha aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí? Lá eu comia peixe de graça. Me deram isso, me fizeram isso. Tá bom, mas qual que era a sua vida? Qual era a sua circunstância lá? Você apanhava, seus filhos eram mortos, você não tinha liberdade, era um escravo, não fazia o que queria da vida. Tudo que você construía era para o rei, não era para você. E veja, olha que interessante, né? Uma vez a bispa falou isso, e isso é verdade. Pepino, melancia, alho poró, cebola e alho, tudo que fica te dando cheiro, né? Que fica te, às vezes, voltando. Sabe aquela comida que você come? E às vezes você fica lembrando dela? Isso é interessante. Todos esses alimentos aqui, de alguma forma, você fica lembrando dele depois. Isso não é uma lembrança boa. E eles ficavam lembrando de coisas que não mudavam a vida deles. A liberdade, sim. O pepino, não. O peixe, não. Mas a liberdade, sim. Então veja que muitos ficam lembrando o tempo da escravidão, porque a mente dele é escrava. E a mente escrava, pessoal, a mente escrava, ela não consegue ter a perspectiva do sucesso. Gente que é escrava, ela pode estar no melhor lugar do mundo. Como ela é escrava, ela não vê a bênção que ela tem. Como ela continua sendo escrava, ela não tem a perspectiva da bênção, do sucesso. Ela não entende que para uma vida de sucesso, ela tem um processo para viver. Ela tem um processo, ela tem que crescer, ela tem que aprender, ela tem que superar desafios, os desafios são ruins. A pessoa só quer ir lá e quer chegar. A gente vê na geração atual que ele não quer construir nada, ela quer chegar e pronto, está pronto. É a geração micro-ondas. Eu chego e está ali, está pronto. Ele não quer fazer o caminho. Ele não quer aprender com o caminho, com o processo. Ela toma decisões com base no estômago, com base na vontade, com base nos sentimentos, naquilo que está sentindo. Mas eu quero, eu estou com vontade. Não, eu não quero, eu não estou com vontade, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou incomodado, eu não estou satisfeito. Ok, continua sendo escravo.
Continua aí comendo, vivendo uma vida sem graça, ó, bolo amassado com azeite de oliva. Olha que maravilhoso, que delícia, uma receita francesa. Tinha 2 ingredientes. Gosto de bolo amassado com azeite. Então, quebrava o maná, moía o maná, jogava azeite, assava, pronto, é o que tem, come aí. É melhor que morrer de fome. Então, eu até falei isso no culto de segunda. O maior desafio da nossa vida está aqui dentro. O maior desafio não é a pessoa não ter dinheiro. É a pessoa não ter mente para ser abençoada. Porque o crescimento ele começa, a minha vida começa a sair do lugar quando eu mudo a minha forma de pensar e eu mudo a forma de ver as coisas. Mas enquanto eu continuar com aquela cabecinha pequena, enxergando problema em tudo, achando que tudo é difícil, tudo é complicado, estão me prejudicando, tudo estão me perseguindo, ninguém gosta de mim. Ah, pelo amor de Deus. Vai continuar sendo escravo eternamente. Enquanto eu ficar pensando se estão gostando ou não, se gostam de mim ou não, eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer para pensar no que o outro está querendo que eu faça. E é aí que a gente não sai do lugar, que continua sendo escravo. Então foi uma expressão que eu usei na segunda-feira. Mudar uma crença é um dos maiores desafios da vida. Porque uma crença estabelecida é como você escovar os dentes ou dirigir. É automático. Quem tem uma crença errada, ele não sabe que ele tem essa crença errada. Ele simplesmente faz. Ele simplesmente é. Ele simplesmente se comporta daquele jeito. Você pensa para escovar o dente? Você pensa para dirigir? Não pensa. É igual quem tem uma crença. Então, se eu não pedir discernimento, visão, analisar minha vida, parar, pensar, ir profundo, ir para águas profundas, eu não vou ver. E se eu não vejo, eu não lido. Aí, a pessoa não renova a mente, e ela começa a carregar, ela está lá carregando o quê? O padrão que ela recebeu. Qual é o padrão que a gente recebeu? O padrão da nossa família. O padrão do mundo. O povo aqui começou a ser influenciado por um bando de estrangeiros, porque eles não tinham identidade. Quando a gente não tem identidade, a gente pega a identidade do outro. Os caras começaram a reclamar, é verdade, né? Só tem pão, tá bom. Mas era para vocês terem entrado na terra em 2 anos. Vocês estão aí há 38 anos a mais, andando em volta desse deserto, por culpa de vocês. Está vendo como é que o escravo ele nunca assume responsabilidade? Não era para estar lá. Mas quando foi para entrar, começou a reclamar, falou que não dava, que era melhor morrer. Tá bom, então vai morrer. Vai ficar parado no tempo, vai viver no deserto, vai viver sem nada, vai viver na sequidão. E o Senhor tem esse rio para nós. Tem esse rio de águas profundas. Não tem um riachinho ali, um corguinho ali, não. Tem um rio que você só pode atravessar a nado. É isso que ele tem. Mas eu preciso entrar nele, eu preciso querer ele. Muitos ainda insistem num padrão que nunca deu certo. Não deu certo para a vida dele, não deu certo para o pai dele, para a mãe dele, para o avô dele, não deu certo para ninguém. Então a gente tem que parar e analisar, eu não vou aceitar viver mais na escravidão. Esse povo aqui, ele só mudou de endereço, só mudou o CEP dele, mas eles nunca foram livres. Nunca foram livres. Tem gente que muda de casa, muda de país, muda de casamento, muda de empresa, muda de ramo, mas não muda de mente. Então ele nunca sai do lugar. Ele estava num tipo de trabalho, não deu certo. Ele foi para outro ramo de trabalho, ele continua não dando certo.
Ele morava numa cidade, não deu certo. Ele mudou de país, também não deu certo. Ele mudou de mulher e continua com problema. Porque a cabeça dele é o problema. Não é o lugar, a pessoa, com quem está, a empresa, o ramo. É a cabeça. É a cabeça. A gente pode falar de liberdade, mas continuar sendo escravo. O povo saiu do Egito. Teoricamente eram livres. Mas as palavras e as atitudes mostravam que eles continuavam escravos. Muitos querem falar de vitória, de sucesso, de um monte de coisa, mas não são exemplo disso. Ele fala de limpeza, mas ele não é limpo. Ele fala de excelência, mas ele não é excelente. Ele fala de postura na vida, mas ele não tem um exemplo de postura na vida. Aí, ao invés da pessoa ser um levantador de vidas, olha, um exemplo, né? Uma pessoa de integridade, ela é um derrubador de vidas. Tem um monte de gente aí que só serve para ser mau exemplo, só está lá para dar o pior exemplo, fala bobagem, faz bobagem, né? E o nosso lugar é de líderes, de guias, de guiar. Mas olha aqui que o povo estava fazendo. Ao invés de guiar, de dar um padrão, de mostrar a diferença, estava sendo o quê? Estava sendo guiado. Guiado pelo ímpio, guiado pelo estrangeiro, guiado por alguém que não tinha a mesma visão, a mesma cultura. Então, ao invés de sermos exemplo de vitória, muitos têm sido exemplo de escândalo. Quantos homens que não têm sido exemplo de levantador, não têm sido exemplo de fé, não têm sido um exemplo de sacerdote do lar, não têm sido um exemplo de marido, tem sido um exemplo de escândalo. Tem afastado seus filhos de Deus, tem estragado com a vida, tem estragado com tudo. Então a gente tem que tomar essa decisão, pessoal. A gente tem que ser intencional em tudo na vida. Ser proposital, tem um motivo, eu estou fazendo isso por um bom motivo. A gente não pode aceitar mais um padrão baixo. De padrão baixo, o mundo já tem mais que o suficiente já há muito tempo. Nosso padrão é Jesus. Se eu sou cristão, eu me pareço com Cristo. O que Cristo fazia? O que Jesus fazia? Jesus orava. Eu estou orando? Jesus jejuava. Eu estou jejuando? Jesus, ele ajudava as pessoas. Eu estou ajudando alguém? Jesus corrigia, ele lidava com aquilo que estava errado. Eu tenho lidado, eu tenho corrigido aquilo que está errado? Então eu sou cristão ou não sou? Eu me pareço com ele ou não pareço? Eu tenho excelência, eu tenho vida com Deus, eu tenho integridade, eu tenho firmeza. Não tem nada disso, então eu não sou cristão. Porque se eu sou cristão, eu me pareço com Jesus. Então, isso é uma preparação, eu preciso preparar minha mente para um padrão elevado. Então, é aí que vem a consciência. E é aí que eu falei agora há pouco, o maior desafio está na mente. Porque quando eu tenho uma crença e eu não tenho discernimento dessa crença, eu não vejo que eu tenho essa crença. Eu só vou convivendo com ela, eu só estou escovando o dente e dirigindo, ou seja, eu não estou no automático, eu não estou vendo que isso é um problema. Eu não estou vendo que eu sou ingrato, eu não estou vendo que eu sou uma pessoa que está destruindo com a minha vida, que está estragando com as coisas, que está perdendo credibilidade, que está sendo um mau exemplo. Eu não estou vendo, porque eu só estou apenas sobrevivendo. Só estou agindo, só estou tomando decisões no modo automático, reptiliano. O réptil, ele não pensa, ele só foi feito para sobreviver. Um jacaré, um crocodilo, ele pode viver mais de 100 anos, só ficando ali quietinho. Passa alguma coisa perto dele, ele para, morde, come, engole, acabou, e continua ali quietinho. Ele não tem uma ambição na vida, ele só vai ali sobreviver, ele foi programado para sobreviver. Você já deve ter visto aqueles vídeos onde eles têm
o criadouro lá de um monte de jacarés e tal, ou é num zoológico, ou aqueles lugares que usa para fazer peça de couro, essas coisas, às vezes joga lá um monte de comida ali para eles, pedaço de frango e tal, e um vai pegando o que consegue ali e tal, às vezes tem do lado um bracinho do crocodilo do lado, e ele vai e morde o irmão dele lá, o primo dele, e arranca o braço dele, e pronto, e fica por isso mesmo. O outro não grita, o outro engole o bracinho do outro, o outro fica lá também, se dói, se não dói, a gente não sabe, porque o jacaré ele não tem reação. É aquela vida, que é o que muitos aceitam viver. Vive um casamento no automático, vive uma vida frustrante no trabalho, vai todo dia, faz a mesma coisa, mas fazer a mesma coisa de forma errada não vai me fazer sair do lugar. Fazendo a mesma coisa da forma certa, com a intenção certa, com entendimento, com clareza, aí sim, aí é consistência. Mas fazer a mesma coisa do jeito errado é teimosia, é ignorância. É diferente uma vida de consistência de uma vida de ignorância, de uma vida de teimosia. Então a gente precisa realmente pedir, Senhor, me dá visão, me dá discernimento. A gente não pode mais ficar vivendo no modo automático, pessoal. É muito fácil a gente viver no modo automático. Então se você está aqui, por exemplo, você está aqui nessa manhã, nesse culto, assistindo essa palavra, então esteja aqui. Esteja aqui. Prepara a sua mente para aproveitar o melhor de cada momento. Você está lá no seu trabalho, você está trabalhando, daqui a pouco você vai para o seu trabalho. Então prepara a sua mente para estar lá. Prepara a sua mente para não ficar no celular. Prepara a sua mente para não ficar na distração. Tem gente que não consegue ficar 5 minutos. Qualquer coisa, ó, vem uma notificação. Ah, deixa ele ir no banheiro. Deixa eu tomar uma água. Ah, não produziu nada o dia inteiro. Só se cansou. Aí vem a frustração, porque não sai do lugar. Então prepara a sua mente para aprender. Por exemplo, você está no seu trabalho, prepara então a sua mente para aprender e para servir da melhor maneira possível aquele lugar. Você está ali com a sua família, tomando seu café da manhã, tira o celular da mesa. Está no almoço, tira o celular da mesa. Olha nos olhos, pergunta como foi. Esteja lá. Prepara a sua mente para estar lá. Tem gente que não quer. Ah, não, eu quero ficar quieto. Não, eu quero ficar no meu canto. Cuidado com o que você deseja. Tem gente que fala tanto que quer ficar quieto, quer ficar no canto, que é o que ele tem na vida dele. Ninguém quer falar com ele. Ninguém quer estar com ele. Ele fica no canto dele mesmo. Fica no canto, fica isolado. Por quê? Porque quis tanto isso, né? Então, cada momento, pessoal, exige algo de nós. Cada situação vai exigir algo de nós. Você vai para o seu momento de oração, esteja ali. Pensa no que você está falando. Fala com atenção. Presta atenção, senão se torna uma reza. E a reza é algo sem vida, sem expressão, que não passa do teto. Então a gente precisa estar consciente de tudo. Lembra que as pessoas, muitas vezes, né, às vezes a gente não lembra, né, o que a gente falou com tal pessoa. Mas quando você lembra de tal pessoa, você lembra o que ela faz você sentir. Tem gente que você lembra, puxa, tão legal estar com ela. Tem gente que você pensa, meu Deus, dá uma angústia, né, dá um desespero estar com aquela pessoa. Então, às vezes você não vai lembrar o assunto, a frase, mas você vai lembrar o que você sentiu com ela. Então, traz para a sua vida, como que as pessoas lembram de você? Como que você faz as pessoas se sentirem? É uma análise importante da gente fazer. Como que as pessoas lembram de você? Como que você faz as pessoas se sentirem perto de você? Pessoas egoístas,
elas não consideram ninguém, que ela é egoísta, né? É o tempo dela, ela chega na hora que ela quer, ela faz do jeito que ela quer. O interesse é dela, o que ela tem que fazer, ela faz só para ela. Não vai longe essas pessoas. Às vezes, pessoal, as pessoas, às vezes a sua família, estão dando muito mais importância para você e você às vezes está tratando como bolo com gosto de azeite. Às vezes você não está valorizando o seu tempo com Deus, o seu tempo com a sua família, o seu tempo com os seus filhos. O seu tempo ali, ó, no seu trabalho, está lhe dando igual bolo de azeite, bolo com gosto de azeite. Ah, isso daqui é muito chato, isso daqui é muito ruim, esse povo aqui só dá trabalho, esse povo aqui só fica me atormentando. Cuidado, porque um dia só vai ter arrependimento daquilo que não foi visto, não foi valorizado e não foi cuidado. Então pare e pensa mesmo. Aqui esse povo estava desprezando a bênção deles, a liberdade deles por conta do pepino e do alho poró. A nossa primeira igreja é a nossa casa. A sua igreja mais importante é a da sua família. E quando isso tem desequilíbrio, aquilo tem negligência, você está mostrando o quê? Que eles não têm importância. E aí isso vai gerar perdas irreparáveis. Se a minha esposa não me admira, se os meus filhos não me admiram, eu estou perdendo a coisa mais importante que eu posso ter. Então, a gente tem que pedir visão para o Senhor, senão eu vou me tornar uma pessoa cega. Uma pessoa que não faz diferença nenhuma. Não aceita ser uma pessoa comum, pessoal. Porque o comum, ele não se destaca. Não se destaca, ele é comum. Tem um monte igual. E você sabe muito bem a lei da oferta e da procura. Tudo aquilo que tem muito, que é igual, não tem valor. Você vai e pega pedrinha na rua lá. Quanto que custa a pedra? Nada, é de graça. Mas você achar um diamante, aí tem valor, porque ele não é comum. Né? Então as coisas não podem se tornar comum. E elas só não vão se tornar comum quando eu faço aquilo de modo ativo, consciente, não passivo, inconsciente, automático. É ser proposital, é ser intencional. Não posso aceitar que um filho, que um cônjuge não me admire. Porque eu não tenho sido um exemplo de admirar, para ser admirado. Então não vou aceitar, não posso aceitar essa derrota. Eu vou ter que dar aquilo que exige. Eu vou pagar o preço que aquilo exige. Muitos têm aceitado ser um Nabal, né? O tolo, o ignorante, o inconsequente. E o cara pode ser o Nabal. Não tem problema. Às vezes tem mulher que é Nabal, tem pai que é Nabal, tem filho que é Nabal. Qualquer um pode ser Nabal. Mas ele esquece que tem o dia de amanhã. Ele pode estar hoje, ó, achando que pode fazer o que pode. Ó, Nabal achou ali, ó, que ele podia fazer o que quisesse. Chegou o dia que vem a consequência. Então, às vezes, se eu vivo como um Nabal, eu vou matando os sentimentos das pessoas, a admiração das pessoas, né? A disposição em ajudar, em lidar, em corrigir, em falar, em orientar das pessoas. Aí a pessoa vai simplesmente, quer saber? É o que é. Não muda. E isso é algo irrecuperável. Nós, como cristãos, precisamos dar o exemplo. A gente precisa ser a pessoa mais leal possível, mais confiável possível, de maior credibilidade possível, porque se eu não construo agora, quando, por exemplo, quando um filho, se eu não construo agora
o caráter, a admiração, um relacionamento profundo, por exemplo, com o filho, quando esse filho tiver a chance, ele vai ficar longe. Ele não vai querer contato, ele não vai querer parecer, ele não vai querer nada. E o problema disso é que um padrão foi colocado, e se esse filho não tiver consciência do porquê esse padrão foi colocado e lidar com ele não vai perceber, porque é igual escovar o dente e dirigir, é automático. Ele vai passar para os netos. E aí é uma geração adoentando a próxima geração. Então a gente precisa tomar essa decisão de ser a pessoa mais admirável possível. A pior coisa que uma pessoa pode aceitar, pessoal, é ser honrada e respeitada por causa da fé. A pessoa tem que ligar por causa da fé. Tem que respeitar por causa da palavra. Graças a Deus se tiver ali um filho, um cônjuge que teme a Deus. Né? Isso já é uma grande vitória. Grande de verdade. Mas quem é que gostaria disso? Né? Quem é que quer dizer, nossa, a pessoa me ligou no meu aniversário porque a palavra diz que tem que ter uma boa atitude aqui, ó. Está honrando esse pai, essa mãe aqui, ó, porque o filho teme a Deus. Não seria muito infinitamente melhor, gratificante, falar, nossa, eu quero estar com essa pessoa, eu queria estar mais com essa pessoa. Nossa, falar com ela é tão gostoso, é tão agradável. Então, assim, se tem ali uma esposa, um filho que teme a Deus, já é, assim, uma grande vitória. Mas ter que aceitar ser respeitado, honrado por causa da palavra, não precisava ser assim, né? Tudo que a gente tem que fazer tem que ser realmente baseado na palavra. Mas tem coisa que podia ser, ter sido construído, né? Não ser apenas um ato de obediência, que é o principal, o que a palavra nos ensina é a obediência. Tudo que o Senhor pediu para nós, Ele só pediu uma coisa, obediência. Mas, falando de relacionamento, as coisas podiam ser melhores, podiam ser construídas. Então, que nós venhamos a trabalhar para sermos os homens admirados por sermos um homem de valor. Um homem admirável. Porque honra e respeito são conquistados. Você não fala, você tem que me respeitar, hein? Não, isso é conquistado. Isso é conquistado. Admiração é conquista, respeito é conquista, honra é conquista. Então tem gente que quer ser honrado só porque quer, mas não construiu para isso. Ele quer ser admirado só porque ele quer, mas o que vai admirar? Não está construindo para isso. Então, pessoal, trazer essa consciência. Eu tenho que trabalhar para chegar num lugar, chegar com pessoas trazendo alegria e ir embora deixando saudade. Tem gente que chega trazendo peso e vai embora deixando mais peso. E a gente tem que trabalhar para trazer alegria e deixar saudade. E isso só vai acontecer quando eu tiver um padrão mental muito claro. Porque as pessoas admiram o quê? Pessoas generosas. As pessoas admiram, querem estar perto de quem? Pessoas alegres. Pessoas estão lá se espelhando em quem? Pessoas corajosas. As pessoas gostam de lidar com quem? Com pessoas sinceras. As pessoas gostam de estar perto de quem? De pessoas doadoras, pessoas generosas, pessoas que doam o seu tempo, que ajudam, que plantam uma boa semente. Mas ninguém quer estar perto, ninguém gosta, admira
pessoa que é um cobrador, é um reptiliano, é uma pessoa pesada, uma pessoa difícil. Ninguém quer estar perto, ninguém quer conviver com essas pessoas. Então a gente precisa trabalhar o hoje, o nosso presente. Eu não posso estragar o presente, porque senão eu vou estragar o futuro. Se eu não trabalho hoje, se eu não vou para águas profundas, que foi aqui a primeira palavra que nós lemos, de Ezequiel 47, se eu não vou para águas profundas, profundas no Senhor, profundas nos relacionamentos, profundas em mim mesmo, eu não vou sair do lugar. Se eu não vou para águas profundas, eu vou estragar com o meu futuro. Porque a palavra foi muito clara aqui. Onde essa água, esse rio passar, tudo vai ser curado. Mas se é uma vida seca, se eu quero viver no rasinho, esse rio não vai fazer diferença. Ou seja, eu preciso me aprofundar na palavra, no espírito da palavra, no entendimento da palavra. Construir algo sólido, algo firme. Não reproduzindo os padrões que a gente recebeu dos nossos antepassados. Não reproduzir o padrão que a gente recebeu de amizades, de convivência. Não, é o padrão do Senhor. É um padrão alto, um padrão elevado. Não buscar ganhar as coisas ou ficar reclamando das coisas. Aqui eles estavam comendo o pão com gosto de bolo só com azeite por culpa deles. Porque enquanto estava ali com gosto de pão de mel, naqueles 2 primeiros anos, onde o Senhor deu ali oportunidade para eles irem treinando e se esforçando, aprendendo a lutar, tal, eles não valorizaram. Chamou de comida miserável. A partir dali, o pão acabou o gosto. O maná perdeu o gosto. E a vida deles se tornou uma vida sonsa, uma vida sem graça. Eu não posso aceitar viver essa vida. Uma vida sem graça, sonsa, morna, uma vida sem vitória, sem resultado, sem ambição, sem credibilidade, sem respeito. A gente não pode aceitar isso, pessoal. Então vamos guardar isso. O maior desafio da nossa vida não é ganhar dinheiro, não é fazer isso, fazer aquilo. O maior desafio da nossa vida está na nossa mente, para que a gente não viva uma vida pequena, no modo automático, reptiliano. Amém, pessoal? Graças a Deus. Vamos orar, vamos pedir ajuda ao Senhor, pedir visão, pedir discernimento. Vamos nos posicionar, vamos pedir clareza, para que a gente possa ter uma vida que vale a pena, uma vida com sabor de mel, né? Uma vida de respeito, uma vida de frutos abençoados. Então, é isso, não vou estragar o meu dia, estragar o meu presente, estragar as minhas oportunidades, porque eu estou estragando o meu destino, estou estragando o meu futuro. Então, vamos falar com o Senhor, pedir essa consciência em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai querido, na Sua presença, e nós apresentamos, meu Pai, ao Senhor a nossa vida, colocamos diante do Senhor a nossa vida, meu Pai, eu te peço, ajuda-nos, Senhor. Eu peço, Senhor querido, que cada pessoa que está aqui comigo, que está aqui recebendo essa palavra, Senhor, que mandou seus nomes, às vezes nomes de familiares, de cônjuge, de filhos, Senhor, que às vezes está enfrentando situações, rebeldia, distanciamento, meu Pai, falta de respeito, de credibilidade, Senhor, que nós possamos, por um momento, parar de olhar para o que o outro está fazendo, o que o outro falou, as reações, e parar e olhar para nós. Será que eu tenho sido um Cristo? Será que eu tenho feito com que essa pessoa se aproxime de Jesus? Será que eu tenho sido realmente este canal de exemplo, esse canal de bênção?
Será que eu tenho feito a minha parte? Será que eu tenho impactado realmente da forma correta? Será que eu tenho sido luz na vida dessas pessoas? Será que eu tenho valorizado essas pessoas? Será que eu tenho valorizado aquilo que deve ter valor? Ou eu estou fazendo como os israelitas, que reclamavam do maná, mas se esqueciam que eram livres, que tinham saudade do que ganhavam, do que era de graça, mas o Senhor estava dando ali a oportunidade para eles conquistarem o que era deles, o que não precisaria que ninguém desse para eles. Às vezes, meu Deus, tem faltado essa visão. Estamos querendo muita coisa dos outros, sem ter plantado nada para isso. Querendo respeito, admiração, validação, quando não tem sido feito a construção, o alicerce para que aquilo aconteça. Então eu te peço, Senhor, ajuda-nos, meu Pai, a enxergar isso. Ajuda-nos, Senhor, a não viver no modo automático. Ajuda-nos a não viver de uma forma negligente, Senhor. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua graça, do seu favor. Nós precisamos da sua unção, meu Pai. Nós precisamos da sua visão. Abra as nossas mentes, Senhor, para que nós não sejamos roubados. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa casa não seja destruída, para que o nosso destino, meu Pai, nosso futuro não seja arruinado por conta de sentimentos malignos, por conta de coisas pesadas, pequenas, sem sentido, Senhor. Eles estavam ali brigando, reclamando, por conta de pepino, Senhor, por conta de cebola. Mas eles tinham ali filhos livres. Eles estavam ali a caminho da terra deles, de algo que eles poderiam construir para eles, não mais construir para os outros. Então nos ajuda a enxergar, Senhor. Vai abrindo as nossas mentes, meu Pai, nos dá discernimento. Que aqui cada um, Senhor, que estiver recebendo essa mensagem, essa palavra, que possa, meu Pai, se encher da palavra de esperança e tomar decisões, Senhor. Decisões corajosas, decisões ousadas, decisões valentes, meu Pai, decisões não apenas sobrevivendo, mas tomando as decisões cabíveis, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a tomar as decisões cabíveis para este momento. Que cada um, meu Pai, esteja aqui alerta, atento, focado, vendo, meu Pai, aquilo que não estava vendo, e se às vezes já estava vendo, agir, para que aquilo seja mudado, porque se nada mudar, nada mudará. Nos ajuda, Senhor. Abra os nossos olhos, tira as escamas, meu Pai, do orgulho, tira as escamas da passividade, Senhor, tira as escamas da ingratidão, em nome de Jesus, tira, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Muitas vezes, meu Pai, estamos atraindo tantos problemas, tantas situações para a nossa própria vida, por conta dessa ignorância, Senhor, dessa teimosia. Eu te peço, ajuda-nos, meu Pai, a sermos maleáveis, como Moisés, Senhor, um homem manso, maleável, que se ajustava àquilo que o Senhor queria dele. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajude a ter o domínio próprio, nos ajude a ter o equilíbrio, Senhor, na vida, nos ajude a ter a visão certa, meu Pai, a visão, uma visão longa, não olhando para agora, meu Deus, não olhando para o que estão falando ou fazendo, não, o que eu fiz para viver isso, o que eu estou colhendo. Então, se eu estou colhendo algo, eu vou mudar a minha semente. Se eu não estou gostando desse resultado, eu vou mudar o que é necessário. Eu não vou estragar o meu amanhã, não vou estragar o meu futuro, o meu destino. Eu vou mudar agora. Então eu te peço, Senhor, que aqui haja homens, meu Pai, homens de Deus de verdade, homens e mulheres e filhos, Senhor, que temem o Senhor de verdade. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço.
Abençoa o nosso povo. Abençoa, meu Pai, eu declaro que cada nome seja escrito aqui nos nossos livros de oração, cada fotografia que está aqui nos nossos painéis de oração, meu Pai, cada pedido que está aqui no nosso cesto de oração, e que assim é, Senhor, em todas as nossas igrejas, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, e levar a mudança, Senhor. Que cada um aqui possa chegar, meu Pai, como nós falamos agora há pouco, trazendo alegria e deixando saudade, Senhor. E não trazendo peso, deixando mais peso, como tantos têm decidido viver, Senhor. Nos ajuda. Que o seu povo seja uma referência, meu Pai, de bênção. Que ao lembrar e falar de cada um de nós, meu Pai, que as pessoas lembrem de excelência, lembrem de leveza, lembrem, Senhor, de vitórias, lembrem de algo bom, lembrem de sabedoria, mas que nós não sejamos lembrados, meu Deus, como algo difícil, algo complicado, meu Pai, algo que a gente que nem quer estar perto. Não, Senhor, em nome de Jesus. De pessoas comuns já existem muitas. Que sejamos incomuns, que sejamos aqueles, meu Pai, que fazem a diferença, porque refletem o Teu Espírito. Porque nada é nosso, Senhor. Não tem nada a ver com a gente. Se a gente faz alguma coisa que funciona, meu Pai, porque a gente está obedecendo a Sua palavra. Então nos ajuda simplesmente, Senhor, a crer naquilo que temos ouvido, meu Pai, e irmos para águas profundas, e nadarmos no Senhor, meu Pai, e nos molharmos inteiro do Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, eu te peço. Abençoa, meu Pai. Eu declaro vitórias, meu Pai, na vida do nosso povo. Eu declaro vitórias, respostas na vida do nosso povo. Eu declaro portas abertas, meu Pai. Eu declaro crescimento. Eu declaro avanços, meu Pai. Eu declaro vitórias. Eu declaro vitórias em nome de Jesus. E a maior vitória é a mudança da nossa mente, Senhor. É a mudança do nosso caráter. É a mudança do nosso espírito, Senhor. Essa é a nossa maior vitória. Nos traga luz, meu Pai. Nos traga luz. Nos traga luz, que nós sejamos aqueles descomplicados, meu Pai. Aquelas pessoas leves, que falam o que tem que falar, que corrigem o que tem que corrigir. E não aqueles que ficam só falando, não dá, é difícil, é chato, é complicado, vamos parar, vamos desistir. Não, Senhor. Eternos cobradores, eternos supostamente injustiçados. Não, Senhor, esse não é o povo de Deus. O povo de Deus é vencedor. O povo de Deus é um povo vencedor, é um povo que dá os passos de fé, que agrega, que é generoso, que é abundante, que é um vencedor em todos os aspectos. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa cada um que está aqui comigo, meu Pai, que está acompanhando, que a Sua palavra tenha alcançado o propósito pela qual ela foi enviada, e que possamos crescer dia após dia no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor querido. Toca os corações, que a Sua palavra esteja aqui dentro de nós, meu Pai, causando mudanças, trazendo revelações e entendimentos em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.